Oi, gente. Eu estou aqui com meu irmão e Jevaé, conforme eu prometi a vocês, Ademar José Jevaé. Eu disse há pouco que eu tenho um grande amigo, o doutor Luiz Fernando Jevaé, que é de Curitiba, do Sul, e é um dos maiores advogados de família no Rio de Janeiro há muitos anos. É um grande amigo meu. E hoje eu tenho um prazer enorme trazer para todos nós aqui o Ademar José Jevaera, a quem eu sigo, eu estava dizendo a ele, desde que a Discovery Channel e o History Channel começaram a fazer as suas transmissões pela TV a cabo no Brasil. E eu me tornei assinante e gravo milhares de horas disso tudo. Meus HDs vivem cheios de material a respeito de pesquisas sobre OVNIs, ou UFOs, ou objetos voadores não identificados, como a freguesia deseja. E o Jevaé é o maior especialista no assunto no Brasil e no mundo também. De modo que você é muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação e para mim uma surpresa saber que você, pastor, segue o meu trabalho. Eu agradeço muito e sinto-me lisonjeado de estar no seu programa hoje, falando sobre ufologia, para a sua audiência tão seleta, uma audiência que cobre todo o Brasil. Eu, desde que comecei a anunciar que fui convidado e aceitei participar do seu programa, tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas assim torcendo para que esse programa alcance um número de pessoas e abram as suas cabeças para o fenômeno UFO. E muitas perguntam, mas espera, um pastor evangélico falando sobre isso? Pois é o sinal dos tempos, é porque um pastor qualquer, você não é um religioso evangélico qualquer, você é uma pessoa abençoada, que tem a graça de abrir corações e mentes por onde passa. Bom, eu fico muito feliz de fazer parte desse momento aqui, desse momento histórico. Eu que fico, meu querido, mesmo. Ô, Caio, um minuto, por favor, você, Gevaer, boa tarde, querido. A gente está precisando ajeitar seu áudio, Caio. Depois que você voltou do intervalo, a conexão do cabo aí, parece que o som tá ruim. Eu preciso checar isso aqui. Deixa eu ver. Aí, opa. 3, 4, 5. Eu preciso checar legal, porque não tá bom. 4, 5. Tá bom aí? Tá. 1, Vamos 2, ver. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, Braulio? Não tá legal. O que ele tem, Braulio? Aí. Parece que a emenda dele estava em algum lugar que estava dando uma interferência. Tá? Aí, opa, e agora? vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, vamos prosseguir. Tá vamos agora estou te ouvindo bem melhor também, não estava ouvindo. Que bom. Agora melhorou, vamos lá. E olha só, eu venho interessado por esses assuntos desde a minha infância. Quando eu era menino, nós tínhamos apenas a revista Cruzeiro e a revista Manchete, quando eu era adolescente. Então, naquele tempo, havia uma liberdade muito maior por parte das direções editoriais em relação a falarem do tema com muito mais liberdade. E hoje em dia, e tanto quanto você às vezes ouviu uma autoridade militar dizendo alguma coisa, confirmando avistamentos. Aí tem aquele famoso episódio ainda durante a ditadura militar do ministro da área que estava viajando num avião e ele mesmo disse, eu vi, e deu testemunho de como eles foram acompanhados durante a viagem. Era bem farta a manifestação de pessoas
dando testemunho a respeito dessas visualizações. Aí, pois bem, quando eu estava com 13 para 14 anos de idade, eu jogava num time de Niterói e meu pai estava levando o nosso time para jogar em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, fazer a preliminar de um outro time. A gente era ali dente de leite, 13, 14 anos, 15. E aí, indo no caminho para lá, numa reta no estado do Rio, um lugar de uma campina linda e uns poucos montes baixos, morros, como a gente chama no Rio. E aí, de repente, veio aquela coisa que parecia mais um ente pensante. Você via que ele estava vendo você. E aí parecia uma bola fosca, não brilhosa. E veio, parou na frente da nossa Kombi. Não dava para medir a distância, a sensação de distância não era nítida. Às vezes parecia que estava muito perto, às vezes parecia que podia estar mais distante. Mas a presença era de um globo sem brilho, como se fosse um globo ocular sem olho olhando para você ali. Meu pai parou o carro, nós todos saímos, nós éramos 14 pessoas ao todo, e ficamos parados em silêncio, numa perplexidade. Garotos de 13, 14, 15 anos, em geral, não silenciam para nada, não é? Mas ali, meu amigo, ninguém abria a boca. Todo mundo em estado de perplexidade. E eu olhei para o meu pai, que estava absolutamente silencioso, e eu falei: pai, o que é isso? E eu me lembro da frase dele. Ele disse: meu filho, não é desta ordem de coisas. E aí, de repente, aquela coisa simplesmente fez... assoviou, e muito leve. O assovio eu atribuo muito mais à minha interpretação juvenil. Provavelmente não tenha feito barulho nenhum, só foi. E aí pronto, a minha vida mudou daquele dia para frente. Eu falei: bom, eu não posso negar a minha cognitividade, muito menos a do meu pai, nem a de 13 amigos que não pensam no assunto, não creem no tema, não buscam, não andam impressionados. Gente totalmente noutra, que foi abismada por aquilo ali. E aí, dali para frente, isso passou a fazer parte do conjunto de coisas que compunham a minha visão do universo. E aí eu me converti. Então, desde cedo você é ligado nesses assuntos, desde adolescente, desde guri. Desde 13 para 14 anos. Imagina. E aí eu me converti ao Evangelho, e a conversão ao Evangelho não mudou nada em mim em relação a isso. Ao contrário, aumentou o meu escopo, porque agora o universo tinha criador para mim. O universo fazia sentido, e aquelas coisas faziam sentido no sentido global do que quer que fosse o escopo universal. E aí, bom, quando eu estou com 1 ano, mais ou menos, de convertido, 2 anos de convertido, noivo, me preparando para casar, estava numa aula de física, dentro da Escola Técnica Federal do Amazonas, e sentado bem à frente, próximo do professor Bessa, quando, de repente, nós ouvimos aquele alarido, e aí todo mundo correu para a janela. Tinha uma multidão de alunos na frente da Escola Técnica Federal do Amazonas, que está no mesmo lugar até o dia de hoje, na rua 7 de setembro, quase esquina com a rua Duque de Caxias. E aí, quando eu olhei aquela multidão olhando para cima, eu olhei para cima e pronto, meu amigo, que coisa mais chocante. A sensação é que havia uma traça gigante. Era... O formato do ângulo de onde eu estava parecia uma traça.
e enorme, sem som. Lenta, 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 você sentia o movimento, mas era uma sombra densa, espessa e cercada de pequenas luzes que não carregavam essa coisa tão precisa, tipo escotilha, não. Eram luzes vazando aquilo. Na realidade, eu já disse algumas vezes que parecia um pão de açúcar deitado na nossa cabeça, enorme, sem pressa. E eu virei para o professor de física que estava ao meu lado e falei: e aí, professor Bessa? E agora? O que isso lhe parece? Ele falou: Caio, esse negócio não é desse mundo, com certeza. Não faz parte de nada que a humanidade tenha produzido até o dia de hoje. Isso era em setembro de 74. Aí a coisa foi embora devagar, sem pressa, ficou pairando sobre o Rio Negro, mais de meia hora, talvez 40 minutos. O meu sogro era o capitão dos portos. Então, ele reuniu toda a marinha e ficaram num lugar projetado do Rio Negro, vendo aquilo ali em perplexidade. E não havia telefone para comunicar, era só um choque. E, quando eu saí da aula, eu interrompi a aula, pedi licença, fui embora para a casa da filha dele, para a casa dele, da minha noiva, então. E ele estava pálido com aquilo tudo. E os meus primos, amigos, colegas das esquinas, eu peguei a minha moto e fui embora, andando e vendo, todos só falavam disso. No dia seguinte, todos os jornais de Manaus, à época, só davam esse assunto. E aí não demorou muito tempo, isso começou a acontecer no interior da Amazônia, até que veio aquele episódio, acho que em 1977, lá em Belém do Pará, que gerou a Operação Prato. Isso. E que acabou que eu acompanhei bem de perto por causa de amigos da área e gente de lá, daquela região próxima a Palmira, por ali, contando, falando dos assuntos. Então, meu amigo, de lá para cá, a quantidade de testemunhais que eu recebi, a começar da minha mulher, que também viu. A minha mulher viu durante um bom tempo, parado em Copacabana, aquela coisa que parecia que ninguém estava avistando. De repente, ela, do jeito silencioso que veio, foi. Só depois, naquele tempo, os telejornais não eram ao vivo como hoje. Só depois é que ela viu os anúncios começarem a vir de pessoas que também tinham dito terem visto. E o meu sogro, pai dela, que não é o meu primeiro sogro, ele era um médico muito respeitado em Copacabana e também viu aturdidamente e silenciosamente um espetáculo da mesma natureza. E aí eu tenho uma quantidade enorme de pessoas completamente sérias, confiáveis e cognitivamente completamente saudáveis, que dão o mesmo testemunho. E quando as pessoas vêm me perguntar sobre isso, como é que eu falo nisso com tanta convicção? Bom, em primeiro lugar, por causa do meu respeito pela minha capacidade cognitiva, pela capacidade cognitiva dos demais, ter percepção do conjunto, do coletivo tão esmagador que acompanha o que me aconteceu. Como também eu sou um homem que digo que creio na ressurreição dos mortos, e eu não estava lá. Eu creio no testemunho ocular de Pedro, de Tiago, de André, de João, de Maria Madalena, de Maria, mãe de Jesus, de Tiago, irmão de Jesus, de Judas, irmão de Jesus, de mais de 500 pessoas que estiveram com ele depois de ressuscitado de entre os mortos na mesma ocasião, mais de 500, e ele se manifestou aos seus discípulos durante 40 dias e 40 noites.
sendo visualizado, comendo e bebendo com eles, sendo apalpado, sendo verificado, e depois foi assunto aos céus, e eu não estava lá, mas eu creio de todo o meu coração. Ora, se eu creio no que eu não vi, mas creio no testemunho idôneo de quem viu e deu a própria vida para bancar o que tinha visto, nenhuma dessas testemunhas morreu de morte morrida. Entre os apóstolos, todo mundo foi executado por essa fé e por essa confissão, exceto João, que foi exilado na ilha de Pátmos, mas continuou dizendo, não, eu estava lá, eu vi. Ele ressuscitou, existe ressurreição dentre os mortos. Quando me perguntam sobre isso, eu digo, existe manifestação de coisas que estão para além da nossa percepção imediata na tecnologia e na construção cultural desse planeta. Agora, como estudioso da Bíblia, Jevaé, eu acompanho esse fenômeno na Bíblia toda, porque a Bíblia está carregada dessas manifestações. Especialmente o Velho Testamento, em que os fatos são narrados de uma maneira religiosa, mas quando se aplicam os filtros, nós tiramos dali avistamento de UFOs, pousos de UFOs, nós tiramos abduções, nós tiramos os mais diversos casos ocorridos que estão narrados na Bíblia. Só que daquela maneira, como a Bíblia foi escrita, com uma alegoria. A Bíblia chama de anjo. E anjo significa mensageiro. Então, mensageiro. Os UFOs são visões divinas. Em Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, Ezequiel chama de manifestação da glória do Senhor, que veio e lhe trouxe uma mensagem sobre o futuro do povo de Israel. E o livro de Ezequiel todo gira em torno daquelas rodas, acerca das quais ele faz alusão, que giravam uma dentro da outra, tinham cambotas, também tinham os seres viventes que saíam de dentro daquele lugar maior e faziam circunvalações em volta deles e dela. E agora, a nomenclatura é que é completamente diferente. Eu digo sempre que é muito mais uma questão semântica do que de qualquer outra natureza. Quando um cara como eu, que não tem esse problema, não tem esse preconceito, lê o Velho e o Novo Testamento também, eu vejo no Novo Testamento manifestações de coisas idênticas, só que com outra nomenclatura. Mais do que tudo, a gente está lidando com nomenclaturas diferentes. Para Paulo, por exemplo, ele chama isso aí de principados e potestades. Mas ele faz 9 níveis de principados e potestades. Dentre eles tem as rodas também. Os girantes, que você encontra também no livro do Apocalipse. E de modo que a gente está muito mais lidando com as mesmas coisas, mas com nomenclaturas diferentes, interpretações, um olhar cognitivo, um olhar diferente, mas são as mesmas coisas. Desculpe. Sim, com olhares diferentes. Há quem diga que há material suficiente nos arquivos do Vaticano para se redigir outras 7 Bíblias. Com esses materiais, né? Com esses testemunhais. Materiais que foram excluídos da Bíblia oficial. E a Bíblia não é o único livro religioso e antigo a tratar da presença de outros seres, de outros pontos do universo entre nós. Livros mais antigos ainda, da cultura e da mitologia hindu, que tem 3 até 5 mil anos mais do que a Bíblia, também falam dessa presença entre nós de outras formas. Os Vedas e toda a literatura hindu está carregada disso aí. Eu os li. Eu os li com esse interesse também.
Como você vê a mesma coisa aqui na América Latina, com os Nazca, os Incas, os Aztecas, toda essa moçada, os índios Hopi nos Estados Unidos da América, a cultura celta, os egípcios antigos, os gregos. Meu Deus, é uma quantidade brutal, né? Brutal. E por todo o mundo existem vestígios concretos da passagem, ou eu chamaria de evidências concretas da passagem de outros seres mais inteligentes que nos ensinaram coisas que hoje nós temos como, ou já desde a antiguidade, nós temos como básicas para nós. Por exemplo, e isso é um fato que vem sempre sendo trazido à tona, é como foram construídas as pirâmides. Não há tecnologia nem nos dias atuais para fazê-las, tanto é que ninguém reproduziu uma pirâmide em lugar nenhum do mundo. E nós sabemos que a arquitetura ela se reproduz. Alguém inventa uma coisa aqui, alguém lá copia. Mas ninguém copiou, porque não há meio de copiar uma pirâmide com as características dela. E nós temos, você mencionou também as linhas de Nazca. Não são só aquelas figuras que nós estamos habituados a ver nos documentários, mas sim aquilo que o Erich von Däniken chama de linhas de pouso, pistas de pouso de naves que são feitas cortando-se o topo de morretes, de morros, por 10, 12 quilômetros, intercalando aquilo com o solo, intercalando aquilo com o corte daqueles topos. Quem fez isso? Com que tecnologia que isso foi construído? Nós podemos hoje analisar o que são chamados de artefatos não identificados. A pilha de Bagdá, o monumento de Baalbek, são alguns deles, as pedras gravadas de Ica, enfim, por todos os lugares, em todas as mitologias, em toda a história de todos os povos da Terra que já se extinguiram ou que ainda estão vivos, há relatos da passagem de seres sempre vistos como entes superiores, deuses, às vezes chamados de Elohim, às vezes Elohim. O Elohim. Eu ia justamente mencionar os Benai Elohim, os Elohim e os Benai Elohim, no contexto do ambiente do livro de Gênesis, especialmente, no capítulo 6, quando vem a descrição do grande dilúvio sobre o mundo, o que se diz lá é que os filhos, os Benai Elohim, os filhos dos Elohim, tiveram filhos, fizeram inseminação, tiveram relação com as filhas dos homens. E aí geraram os Nefilim, que é uma geração híbrida na face da Terra. O texto hebraico é assim explícito, como se fosse um texto de jornal a respeito disso. A questão é que, devagar, a interpretação religiosa começa a não querer admitir essa possibilidade tão esmagadora e tão incontrolável, e que também demanda uma reinterpretação de quase tudo o que nós absorvemos, things we took for granted, que são coisas que depois de muito, muito tempo a gente consolidou e não quer tratar mais de qualquer que seja a impressão original ou a designação original daquela descrição. É o que eu encontro muitas vezes por aí. Quando eu começo a falar, tem gente que diz, Caio, mas se for assim, a gente vai ter que repensar tudo. Eu digo, não é tão difícil. Eu só estou com 65 para 66 anos e já repensei tudo nesse sentido, e para mim tudo faz um sentido maior ainda. Maior ainda. Maior ainda. A história, recontar a história da humanidade, que não está recontada. Por exemplo, hoje está se falando muito dos Anunnaki, que em Sumérios são aqueles que do céu
desceram à Terra. Isso. Eles eram experts em engenharia genética. E as tabuletas sumérias que foram traduzidas por Zecharia Sitchin descrevem os Anunnaki como sendo uma espécie que miscigenou-se com os humanos, melhorou a raça humana, transformando um hominídeo primordial no ser humano que é hoje o Homo sapiens sapiens. Né? Agora, você lê no livro de Enoque também, no livro de Enoque, que não é tão antigo assim, mas é um pseudoepígrafe de 300 anos antes de Jesus, você vê, é claro, que ele faz uma absorção de todas as ideias e culturas anteriores, mas o livro de Enoque também vem carregado das mesmas afirmações. Sem dúvida, sem dúvida. E se nós formos analisar e aplicar os filtros necessários para entender isso, nós vamos chegar a uma história que é diferente da que foi contada para nós no colégio, que é diferente do que ainda é ensinada no colégio, né? Que a nossa juventude está aprendendo uma história errada, né? O Däniken cansa de falar isso, tem que recontar a história. Por exemplo, monumentos como Pumapunco aqui na Bolívia, como é que surgiram? Produzidos em ardesita, que é extremamente dura e que não havia no local. Os moais da Ilha de Páscoa, como é que foram construídos? Alguns têm 40 metros de altura. Como pode? De onde saiu isso? De onde saiu a tecnologia para construir a máquina de Antiquítera, ou Anticítera, em português? Né? De onde saiu tudo isso? Agora, há uma lógica em se pensar, e a lógica já deveria ser suficiente para que nós reescrevêssemos a história. O universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. Um número arredondado, não é esse, mas é arredondado. E a Terra tem 4 bilhões de anos. O que aconteceu nesses 10 bilhões de anos? Quantos planetas Terra surgiram nesses 10 bilhões de anos antes da Terra? E quantos planetas Terra surgiram ainda nesses 4 bilhões de anos em que a Terra surgiu? O que quer dizer? Quantos planetas podem ter surgido ao mesmo tempo que a Terra surgiu e que têm civilizações em sua superfície? Né? Tem coisas que, acerca disso, são muito interessantes, é que numa total falta de comunicação entre os povos, você vê que algumas dessas edificações aconteceram em volta do globo simultaneamente, entre povos que não tinham contato entre si, mas que compartilhavam de uma mesma tecnologia, de uma mesma capacidade de fazer coisas idênticas e impensáveis naquele período, naquele tempo. Uma outra coisa a respeito disso é que eu tenho algumas impressões baseadas no meu pressuposto bíblico, no meu pressuposto de Jesus e dos apóstolos, e parece estranho dizer isso, mas são pressupostos que me dão também um olhar diferente em alguns aspectos acerca de quem são esses seres. Eles podem ser não apenas da linearidade do nosso espaço-tempo, como você falou, 14 bilhões de anos, Big Bang, boom, e nós só há 4 bilhões de anos na existência da Terra, o que houve aí no meio? Mas a gente está falando na linearidade do espaço-tempo, nós estamos falando do mesmo universo. Mas também a gente... dos níveis diferentes. A gente tem multiversos, a gente tem, além dessa linearidade do espaço-tempo, você tem universos paralelos no processo. E eu fico observando essas histórias e eu vejo algumas que são de entes, aparentemente, da linearidade do espaço-tempo, que podem ser de outros planetas da mesma construção de espaço-tempo, como também tem outros que eu vejo que eles parecem variar
quando as máquinas, os radares, os nossos aparatos de detecção deles são aplicados, você vê que alguns são visíveis ao olho nu, mas não aparecem no radar. Outros só aparecem no radar, mas não são visíveis ao olho nu. Aí você começa a ver que tem alguns que, eventualmente, estão vindo e passam, são travessias dimensionais, são overlappings dimensionais. Tanto quanto eu também creio numa outra possibilidade, que para mim não é nem um pouco absurda, de que, em alguns casos, eu acho que a gente está lidando, de fato, com vários fenômenos, com várias dimensões e várias perspectivas. Não dá para ficar com Carl Sagan estudando só o espaço-tempo. Você tem também dimensões que a física quântica te ajuda a entender a possibilidade do paralelismo multivérsico, tanto quanto você tem a possibilidade da própria física, de que, em alguns casos, sejamos nós mesmos. Sejamos, em alguns aspectos, nós mesmos nos visitando. Veja você, a comunidade espírita, que eu respeito muito, em especial a kardecista de raiz, afirma que há 6 outras civilizações coabitando a Terra nesse instante, diferenciadas entre si apenas por questões de instantes, de segundos ou de nanosegundos. Quer dizer, nós seríamos, o planeta Terra teria 7 humanidades. 7 humanidades. E esses seres que nos visitam, eles têm a condição, que nós não temos, de ver o todo, todas as 7, e diferenciar seres de cada uma dessas 7 dimensões. Eu acho isso muito interessante. No meu programa eu entrevistei o Geraldo Lemos, que me contou essa informação, que deu essa informação que eu não tinha. Aí eu me lembrei de uma psicografia que a minha filha falecida em 2015 me mandou a nossa família. Nós recebemos várias psicografias. A minha filha era espírita, trabalhou muito fazendo os trabalhos espíritas, né? Ela fala assim: pai, muitas vezes nós não nos damos conta de quantas civilizações habitam a Terra nesse mesmo planeta, habitam o nosso mesmo planeta. Quer dizer, seriam essas diversas civilizações. O que você falou de multiversos, de dimensões paralelas à nossa realidade. Nós não vivemos apenas uma única dimensão, mas nós estamos em múltiplas dimensões, só que as nossas faculdades sensoriais não nos permitem entender isso de uma maneira clara. Olha que isso é muito, muito claro na Bíblia. E há tantos anos atrás, né? Você tem aquela afirmação, por exemplo, do profeta Eliseu, quando o rei da Síria vai cercá-lo para prendê-lo, e o servo dele, o Geazi, entra em pânico, porque as montanhas estão todas tomadas pelos exércitos do rei da Síria, e o profeta Eliseu, sozinho na casa dele, olha lá para fora e diz: fica em paz, porque são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, a Bíblia vai lidando com essa coisa de dizer: abre os olhos dele para que ele veja também. Aí o cara vê de repente, ou coisas que se manifestam e que só um grupo de pessoas vê, o outro grupo que está ao lado não enxerga, não tem o olhar. Uns veem, outros não veem. Uns veem, outros não veem. Então, a Bíblia vem carregada disso. Eu fui chegando a essas conclusões por causa da minha leitura da Bíblia e por causa do meu estudo de física, de todas essas realidades que me levaram a uma convicção muito grande há muito tempo, de que, na realidade,
há overlappings o tempo todo de dimensões. E algumas dessas coisas que a gente hoje chama de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, ou aquilo, ou qualquer que seja a designação, fazem parte de algumas dessas dimensões. Por exemplo, a teoria das cordas na física quântica enumera 9 níveis possíveis de paralelismos. O que é interessante é que no Novo Testamento você encontra também 9 camadas dimensionais mencionadas pelos apóstolos. E Paulo e outros deles também mencionam a mesma coisa. A nomenclatura é que é uma nomenclatura completamente diferente. E a interpretação da religião cristã é uma interpretação que ficou presa ao significado que, com o passar dos anos, foi crescendo dentro do judaísmo. Mas se você for conversar com pessoas no mesmo judaísmo de hoje, você vai ver como eles fizeram uma atualização daquilo que eles chamavam por um modo antigamente, e hoje em dia eles já designam de outro modo. Porque no meio disso tudo a gente está numa grande diferenciação de linguagem, de semântica e de designação que nos atrapalha enormemente a compreensão de um fenômeno tão importante. As coisas que são tão óbvias, muitas vezes passam despercebidas. O que Jesus quis dizer quando ele falou: a casa do meu pai tem muitas moradas? É uma coisa evidentemente óbvia de que hajam outras civilizações no universo tão ou muito mais evoluídas do que nós. Eu diria que numa escala de 0 a 10, sendo 0 uma civilização que ainda não descobriu o fogo, e 10 a civilização com o maior grau de avanço no universo, que talvez tenha bilhões de anos à nossa frente, nós estamos nos primeiros degraus. 1, 2, olhe lá. Ou seja, nós ainda temos muito para subir. Ainda temos muito. E um dado interessante é de que em praticamente todas, em 99% das ocorrências em que houve um contato direto entre um ser humano e um extraterrestre, ou seja, a nave pousa, desce, aí abre uma portinha, desce um ser, vai catar pedrinha, vai fazer a mesma coisa que a gente fez na Lua, catar pedrinha, a mesma coisa que a gente vai fazer em Marte, catar pedrinha. Quando um ET fez isso, o ET que foi observado e cuja descrição foi dada pela testemunha, tinha 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça em cima de um pescoço, com 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca e um nariz. Ou seja, a espécie humana não está confinada ao planeta Terra. A espécie humana está espalhada por uma vasta região do universo. Isso há que ser surpreendente, porque se espera que em outros pontos do universo surjam civilizações bem diferentes. Em alguns casos elas vêm até aqui, mas na maioria das vezes essas civilizações são exatamente iguais à nossa. Ou seja, o Criador, seja ele Deus, seja quem foi, ele jogou sementes de vida iguais às que nós temos na Terra em outros planetas. Por outro lado, quando você vê essas alusões a seres que têm cabeça, tronco, membros, boca e, enfim, praticamente tudo que nós temos, você vê que pela evolução da nossa própria sociedade tecnológica, dentro de mais alguns séculos, continuando as coisas a evoluírem tecnologicamente do jeito que estão evoluindo, nós vamos ficar iguaizinhos aos cinza, porque a cabeça vai crescer, a boca vai diminuir, a nossa necessidade de ingestão será totalmente alterada, os nossos narizes também serão modelados conforme a necessidade, os nossos olhos vão crescer.
você vê que o dedo é fino. Cada vez eu fico olhando a moçada, meus netos, todo mundo ali, e vejo a minha mulher indo com um dedinho de ET para não errar o lugar onde ela quer tocar, porque está ficando pequeno demais para o dedo dela. E eu fico olhando só os mesmos movimentos. E a capacidade telepática é algo que também vai se desenvolver, vai crescer, Sem é dúvida. inevitável. De modo que eu me vejo amanhã nessas perspectivas, se a própria espécie humana continuasse linearmente desenvolvendo-se. No entanto, existe a possibilidade de que o mesmo modal tenha sido distribuído em épocas diferentes, em fases diferentes, nas mesmas realidades onde a ambiência, o environment planetário tivesse semelhanças com o nosso. Daí a mesma tipologia, a mesma fisicalidade, o mesmo design ter evoluído sem perder as expressões originais do seu próprio design inicial. Hoje nós temos a iniciativa privada querendo explorar o espaço. Jeff Bezos, Elon Musk, o Bob Iger e vários outros aí que não estão investindo o seu dinheiro, e é muito dinheiro que nós estamos falando, à toa. O Elon Musk mesmo promete colocar pelo menos 1 milhão de pessoas em Marte até 2050. Quando um cara desse fala, eu escuto. Eu não sei se vai ser 1 milhão, mas uma hora nós vamos ter expedições para Marte. E vamos ter colônia em Marte. Nós vamos ter que mexer no environment de Marte, no ambiente de Marte, terraformar Marte, né, para poder habitá-lo e cada vez mudar mais as suas condições para que nós possamos cada vez viver com mais adaptabilidade àquele local. Mais à frente disso, talvez daqui 200 ou 300 anos, nós com certeza estaremos viajando para outros lugares do universo. E é muito possível que nós encontremos planetas que tenham condições de receber vida ou com um pequeno toque passem a ter condições de receber vida e nós vamos povoar aqueles planetas. Talvez seja essa uma missão. Por exemplo, pode não ter sido o mesmo Criador que plantou esses planetas todos onde há espécies humanas, mas que plantou alguma espécie, que plantou outra espécie, que plantou outra espécie, que plantou a Terra, que um dia vai plantar outra espécie, e assim vai. Ou seja, nós temos condição de hoje, ainda não, mas daqui 100 anos, 200 anos, isso não é nada na escala evolutiva humana, nós teremos condição de transformar planetas em habitáveis para que nós possamos neles viver. Vamos fazer outras espécies. Eu, pessoalmente, faz parte do fundamento da minha fé, eu creio que é um único e mesmo Criador, e fazendo todas essas coisas. Até quando se fala dos Elohim, ou dos Benai Elohim, a gente está falando eventualmente, de anjos, de seres, de criaturas criadoras, em algumas visões e interpretações, mas sobre tudo e sobre todos e em todos existimos, todos os que existimos, em quaisquer dimensões do universo ou em quaisquer tempos universais. É o que a minha convicção pessoal declara como fé. Como boa parte do que a gente está falando, até mesmo quando a gente fala dos Elohim, ou quando a gente fala dos deuses hindus designados nos textos mais antigos, ou quando a gente fala dos deuses mesopotâmicos, ou que vieram, todos esses
estão, o pressuposto é que eles estão sob algo infinitamente maior que não existe. Que não existe. Deus não existe. Existem suas criaturas. Mas um Deus que exista, para mim, já não é Deus. Se for localizável, designável, indicável, apontável, estudável, não é Deus. Para ser Deus tem que não existir. Não, quando vêm os meus amigos cientistas, ateus, querendo discutir esse assunto, eu digo, cara, você não percebeu na sua inteligência toda que esse é um assunto que está para além de qualquer possibilidade humana ou de qualquer criatura universal discutir, porque se existe Deus, ele não existe. O Deus que existe mas não existe. O que existe sou eu, é você, são as criaturas, são as muitas criações, não importa a ordem de chegada. Essas realidades inteligentes existem. Agora, o Deus que é, em quem todas as existências são, e o próprio universo é, e os universos todos são, é indesignável. Ele está para além de qualquer designação. Por isso é que Jesus disse que ele é espírito e verdade, e que ele não é percebido se não for pela fé em espírito e em verdade. O resto, que seja demonstrável, designável, indicável, comprovável, é criatura, é criação, é realidade que faz parte de alguma ordem de coisas. E, mesmo que não seja da nossa. Agora, Deus mesmo, Deus está para além de qualquer designação. É a mesma coisa que uma formiguinha subir aqui na minha mesa e falar, escuta, vamos discutir energia nuclear. Eu vou simplesmente amassar e jogar para o lado a formiguinha. Então, eu vou falar sobre energia nuclear com uma formiga. Quer dizer, quem somos nós para pensar e tentar designar, identificar Deus? Está tão além de tudo que nós podemos sequer pensar. Não, é um assunto que eu acho absolutamente idiota. Quando alguém, desde que eu sou jovem, alguém chegava para mim e queria discutir Deus, eu digo, olha, cara, se você quiser conversar comigo sobre qualquer outro assunto mensurável, avaliável, eu converso contigo. Cientificamente estudável, definível, capaz de ser provado pela via de repetição laboratorial, a gente conversa, ou identificação física ou fixa, ou mesmo que não seja física, seja teoreticamente num teorema demonstrável e numa escala ínfima de realidade visibilizada, eu estou aí dentro. É realidade para a nossa conversa. Agora, Deus está fora de todo esse escopo. E qualquer papo a respeito disso é patético, é ridículo. Eu não discuto Deus e ninguém explica Deus. Não temos condição. Não temos. Não, mas nós estamos progredindo enquanto espécie muito mais rapidamente do que se esperava que acontecesse há 20 anos atrás. Sem dúvida. Sem dúvida, nós estamos dobrando a nossa tecnologia e substituindo-a cada vez mais rapidamente. Hoje, o grande momento que a humanidade passa é a possibilidade de nós termos uma colônia na Lua, e já está se falando isso para daqui a 2 anos, e uma colônia em Marte. Imagine você, o que nós estamos fazendo é exatamente o que os seres que nos visitam fazem. Nós estamos buscando outras formas de existência, nós estamos buscando outras formas de manifestação de vida pelo universo. Um dia nós vamos reverter a ordem das coisas e vamos ser nós, os extraterrestres, para aqueles planetas para onde nós formos visitar. Olha só, esse ano, no início do ano, estava lá na NASA e caiu uma conversa lá com um pastor amigo meu, um casal de amigos, a minha mulher e eu.
batendo um papo sobre viagens à Lua, a Marte e a outros planetas. E aí eu falei, olha, eu não preciso nem de muita coisa. Se eu tiver mais 10 anos de vida, 15 anos de vida, eventualmente falando, vai ter excursão todo fim de semana para a Lua. Vários aparatos humanos saindo para você passar um fim de semana ou uma semana num hotel lunar e voltar. O Bob Bigelow, que é dono de redes de hotéis e motéis nos Estados Unidos, ele que desenvolveu um projeto para a NASA muito interessante, que é mandar uma nave pequena e lá no espaço a nave se infla e fica grande, permitindo que se receba várias outras naves com equipamentos, com dormitórios, com tudo, para que se trabalhe ali, coisa que seria impossível de se mandar daqui da Terra para o espaço. Ele já está vendendo diárias no espaço, para pessoas que tenham muito poder aquisitivo e queiram dormir uma noite, 2 noites, passar uma semana no espaço. Agora, Caio, eu vou mais além da gente ter as excursões. Vai haver aí na esquina da sua casa, como da minha, além de uma concessionária, seja Chevrolet, Fiat, Renault, vai haver uma concessionária que venda discos voadores. E você pode, se você tiver recurso, você pode comprar um disco voador. Aí você pode comprar um disco voador e ir a qualquer hora que você bem entender, à Lua, ao espaço, talvez até o final desse século. Isso que parece uma banalidade, quer dizer, que eu estou tratando de maneira tão banal, se realize. É o fato de a gente poder comprar a nave. Aí você eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que é só uma questão de tempo. Porque a tecnologia, mesmo quando a tecnologia já não está disponível, ela já está totalmente visualizada. E uma vez que você visualiza possibilidades, você chega lá. A humanidade não consegue fazer só o que ela não sonha e não projeta e não visualiza. Se ela conseguir sonhar, projetar e visualizar na mente, ela vai fazer. Ela consegue. Nós temos todo o aparato para realizar quando a gente sonha, quando a gente projeta. Eu não tenho dúvida. Numa recente entrevista que eu fiz com um ex-agente do Pentágono chamado Luiz Elizondo, que foi o responsável pelo programa secreto. Você sabe que você é bem conheço informado. Aí de History Channel. De History Channel, é o Barbichinha. Isso. O Luiz Elizondo, ele falou num evento nosso, numa gravação que ele fez com um evento nosso, que não é mais uma questão de se há meios de conhecer a tecnologia das naves. Eles já têm a tecnologia das naves sendo testada em laboratório, mas em escala nanométrica. Até que isso seja possível numa escala de, por exemplo, de um foguete como o Falcon 9, que leva a Space Crew para a Estação Internacional, ainda vão décadas. Mas que eles já têm isso. Quem falou foi um ex-agente de inteligência do Pentágono que dirigiu o organismo secreto do Pentágono de pesquisa ufológica, que foi revelado em 2017. E é o órgão que liberou aqueles filmes que foram apresentados pela Marinha Americana de naves voando até 45 mil km por hora na nossa atmosfera. É essa tecnologia que nós queremos, que os governos querem, que os Estados Unidos estão atrás, a Rússia está atrás, a Inglaterra está atrás, junto com os Estados Unidos e o Canadá. E aí vai. Então essa coisa está aí na frente, está vindo a qualquer hora nós vamos ter. Eu não tenho a menor dúvida disso, meu querido. E olha, eu não tenho palavras para te agradecer. É uma satisfação. Para te agradecer mesmo essa conversa tão agradável comigo aqui e tão rara, porque eu habito um mundo muito solitário, entendeu? E conversar com você... Você pensa, saber as coisas que você faz, saber as coisas que você sabe, acaba produzindo essa entre aspas, solidão. Eu também
mundo bastante solitário, porque são poucas as pessoas com quem a gente pode tratar de maneira inteligente dessas coisas tão complexas. Eu vou pedir para o teu pessoal aí o teu contato para te mandar esse livro aqui, ó, Portais Dimensionais. Eu quero muito. Eu vou te mandar. Aqui você vai ler sobre multiversos, universos paralelos, física quântica. É um livro que nós publicamos e que o subtítulo tem aqui, ó, Explorando os Mistérios deste e Outros Universos. As dimensões paralelas, enfim, tudo aquilo que se refira a isso que nós tratamos hoje. Eu vou te mandar o meu endereço. Eu estou com o seu WhatsApp e Por você favor. vai receber o meu. Muito e aí obrigado. a gente vai trocar as nossas figurinhas com muita alegria. Muita satisfação. E eu vou receber seu livro e lê-lo com muito prazer. Olha, meu querido. Olha, honra pura para mim. Deus te abençoe. muito Abençoe a tua casa. Eu também tenho um filho que partiu há 15 anos, com 22 anos de idade, estaria agora com 37. E eu sei o que é você sepultar um filho estando ainda jovem, não é? Eu não sei há quanto tempo faz, eu entendi que ela tinha 15 ela anos. Tinha 28 anos. 28 anos faz 15 anos. Já vai ser 6 anos em março. Não sei. Sei. E o meu garoto tinha 22, faz 15 anos que ele partiu. E quero dizer, quando você falou da sua filha, o meu coração produziu um enternecimento natural, uma empatia profunda com você, com sua família, com a sua casa. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam cheios de toda a consolação. Muito obrigado. Como eu tenho sido e a minha família também. E hoje eu tenho 5 netos. A minha neta mais velha já tem 21 anos. Então, a minha única neta fez 5 anos ontem. Então, parabéns, vovô. Parabéns, meu querido. Um grande beijo. E Deus te abençoe, meu mano. Ó, qualquer coisa a gente está aqui. Muitas bênçãos também a você e que Deus continue iluminando esse seu caminho maravilhoso de esclarecimento das pessoas. Amém. Amém. O seu também, meu amigo. Um grande beijo. Força. Obrigado. Tchau. Tchau. Vai. É isso aí, Caião. Estamos aí. Oi, Presença maravilhosa desse nosso amigo Jevaé. Não conseguimos foi mostrar o site dele, né, Caião? Me mostra então, mostra aí pra gente. O site dele, vou botar aqui, eu botei aqui preparadinho. Olha aí o site dele. Isso, site... eu preparei até um GC com ele também. Aqui, ufo.com.br, você entra lá e aí você vai ter todas as coisas aqui, ó.